mais uma vez com vocês para meditarmos no livro de Salmos, hoje Salmo de número 14, e eu convido você para refletirmos. O livro de Salmos é o homem falando a Deus. Nós temos aqui diversas expressões do sentimento humano. Eu convido você para meditarmos neste salmo, o salmo de número 14, diz assim: a corrupção do pecador e sua redenção. Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Não sei se você tem acompanhado, se não, eu queria convidar você para clicar aqui na nossa playlist. Você vai ver uma pastinha com o nome Salmos. Você vai encontrar ali diversos salmos que nós já meditamos sobre eles. Um dos temas que mais vimos até aqui, estamos já no Salmo de número 14, é a descrição de uma injustiça sempre presente. Quase em todos os contextos de todos esses primeiros salmos, nós vemos o salmista denunciando uma injustiça muito grande, uma injustiça social, pessoas frágeis sendo destruídas por pessoas poderosas e, ao mesmo tempo, perversas. E a sensação que eu tenho, à medida que eu medito no livro de Salmos, e eu acredito que você está tendo essa mesma experiência, é a sensação de que tudo isso continua acontecendo nos nossos dias. Por exemplo, no Salmo de número 14, há uma descrição do desprezo do homem perverso a Deus. Diz aí no versículo 1, diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, e já não há quem faça o bem. Nós estamos vivendo em um tempo em que muito se fala em liberdades, principalmente no quesito liberdade de expressão, liberdade de crença. Mas o que há de forma velada, o que nós percebemos, é que há um incentivo e até mesmo uma forçação, a gente pode dizer assim, uma forçação de barra, para que as pessoas aceitem a ideia de que não aceitar a existência de Deus é sinônimo de inteligência, é sinônimo de superação, é sinônimo de progresso, de evolução como ser e tudo mais. A gente podia ficar aqui um tempão debatendo de maneira filosófica a questão da existência de Deus, mas eu não perco tempo com isso, até porque a proposta de Deus na própria Escritura não é que os homens provem a sua existência de maneira racional, lógica, etc. A Bíblia diz que o justo é chamado para viver por fé. Portanto, crer ou não em Deus é questão absolutamente de fé. Eu duvido que alguém possa provar a existência de Deus
de modo científico ou de outra forma, até porque Deus não permite isso, ele é grandioso demais. Ele chama você para caminhar com ele por fé. Há uma negligência, uma omissão, na verdade, dos homens quanto à existência de Deus. A existência de Deus ou não, muitas vezes nos nossos dias se torna indiferente. E pela falta da existência desse conceito, uma vez que Deus não existe, nós vemos muitas coisas ligadas àquilo que nós temos como um senso moral sendo destruídas também. E a maldade aumenta a cada dia mais. Os homens cada dia mais ficam desprovidos de valores, ficam cada dia mais vazios de propósito. E o que nós temos aqui é a descrição do livro de Davi, é um desabafo que serve muito bem para os nossos dias. Por exemplo, aqui ele diz que do céu olha o Senhor para o Filho dos Homens para ver se há quem entenda, se tem alguém interessado realmente em buscar a Deus e fazer a sua vontade. E a conclusão que ele chega é que todos se extraviaram e juntamente se corromperam, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Você que está me ouvindo, que ainda está dentro da margem de idade da juventude, adolescência, eu digo isso com tristeza para você, é que quando a gente encontra um jovem ou um adolescente comprometido, interessado em servir e conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, isso nos causa espanto e ao mesmo tempo alegria. Sabe por quê? Porque isso é raro nos dias de hoje. As pessoas se extraviaram, perderam esse brilho, esse desejo, se afastaram do primeiro amor. O nosso Deus é Senhor, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. A questão é, nós nos comportamos como se fôssemos seus servos, seus filhos. E Davi continua dizendo: acaso não entendem todos esses que trabalham, os obreiros da iniquidade, todos esses que trabalham pela iniquidade, como quem come pão, que não invocam o Senhor? E ele diz: tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Não adianta, mesmo aquelas pessoas que dizem que Deus não existe, que dizem que isso é uma bobeira e que a vida não deve ser conduzida com responsabilidade, porque isso foram apenas freios que criaram para poder limitar você no seu potencial e tudo mais. Quem tenta implantar isso, uma hora vai ser tomado, e eu tenho absoluta certeza disso, serão tomados de grande pavor, porque vão ver que, ainda que tentem destruir essa ideia de que não existe Deus, não vão conseguir, o esforço inútil. C.S. Lewis, se eu não me engano, disse algo interessante. Diz que o homem tentar lutar contra a existência e a demonstração da existência de Deus no mundo é a mesma coisa de tentar, de um louco, tentar apagar o sol escrevendo com um giz na parede da sua cela a palavra escuridão. Vai apagar o sol? Não. Assim também, aqueles que lutam contra essa verdade, a verdade da existência de um Deus, que os céus proclamam, que o firmamento anuncia a sua existência, que está colocado no coração do homem, princípios por ele pré-estabelecidos, até mesmo em povos que nunca ouviram ou nunca tiveram contato com o Evangelho, está lá gravado no coração deles uma lei que faz com que eles tenham consciência quanto aquilo que é devido e aquilo que não é devido. Portanto, a palavra de Deus para esses homens, eles serão tomados de grande pavor.
porque Deus está com a linhagem dos justos. E o que é a linhagem do justo? É o povo judeu? Não. A linhagem do justo é aquele, já que o próprio texto diz que não há ninguém que faça o bem, não há um justo nenhum sequer, é o que as Escrituras dizem. Os justos são aqueles que aceitaram o perdão de Deus, os justificados. Deus está com esses que dependem dele, que são falhos, mas dizem: Senhor, eu preciso do seu perdão. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Poxa vida, quantas vezes eu vejo jovens menosprezando seus pais, dizendo: ó pai, o senhor não sabe de nada, o senhor não conhece nada, o senhor não estudou, o senhor pensa assim porque o senhor viveu em outra época. Pobre, você é um pobre, um miserável. Você acha que humilhando alguém humilde, você está sobressaindo, você está destruindo. Preste atenção. Essa pessoa humilde que você tanto menospreza, o refúgio dela é o Senhor. E vai chegar um dia, segundo as Escrituras, que todos esses que foram perseguidos, debochados, sofreram deboches, sofreram toda a dor da perseguição, vai chegar um dia em que não haverá dúvida. Não será os argumentos dessa pessoa que vai vencer, mas vai ser a demonstração do retorno glorioso de Jesus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, porque não haverá dúvida alguma de que Ele é o Senhor. E tudo isso para a glória de Deus Pai. E esse é o anseio do salmista, mesmo sem entender tudo que implicava essa redenção. Ele faz um pedido, ele diz: tomara de Sião viesse a salvação de Israel. Aqui está apontando para Jesus. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então vai exultar Jacó, e Israel se alegrará. Era uma promessa já messiânica de que viria o Messias, e Davi, mesmo sem saber o que isso significava, expressa aqui de que o Senhor enviaria a salvação ao seu povo. E essa salvação já veio. Essa salvação é Jesus. Então não importa, meu irmão, o contexto que você vive, não importa a pressão que você sofre, não importa o que os outros dizem, o importante é a sua fé em Cristo, tê-lo como o seu refúgio e ter a certeza de que a sua exultação e o motivo para ela já chegou. Se chama Cristo. Na história Ele pagou o preço por você, para que você seja mais do que vencedor em qualquer que seja a situação. Que Deus abençoe e fortaleça essa convicção em sua vida.